Olá, bem-vindos ao Cinemarden, mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o André Guerra, jornalista crítico de cinema do Jornal Diário de Pernambuco. Tudo bom, André? Tudo bom, Marlon? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar E, aqui. direto à pergunta, qual é seu filme de cabeceira? O meu filme de cabeceira está aqui ao lado, eu já deixei ele aqui reservado, é O Bebê de Rosemary, que é, para mim, é o meu filme favorito, meu filme de cabeceira, desde os 12, 13 anos de idade. Pô, você viu pela primeira vez com essa idade? Eu vi pela primeira vez com 11 anos de idade, foi uma época que eu estava começando a ver muito filme de terror, foi quando eu comecei, de fato, a me entender como cinéfilo, foi quando eu comecei a entrar no mundo do cinema, assim, e ele foi um dos filmes que eu descobri nessa fase, né, pesquisando sobre clássicos, e o nome dele me chamou a atenção, a história me chamou a atenção, e eu fui assisti na época picotado, porque meus pais não deixavam assistir completamente, e depois eu fui revendo e revendo conforme eu fui ficando mais velho. Então, eu acho que o Bebê de Rosemary é um bom exemplo de um filme favorito de uma pessoa que não é a primeira experiência impactante que ela teve. É um amor, é uma admiração, é uma construção ao longo de muitos anos, assim, de ver, rever, rever, rever e entendendo a importância dele para o cinema. Muita gente até, claro, o filme está classificado como terror, suspense e tudo mais, mas é um filme onde o Roman Polanski, né, o diretor do filme, ele trabalha à perfeição a sugestão ao invés do explícito. Se já tem uns eu me lembro que a última vez que eu vi o Bebê de Rosemary foi pouco antes da pandemia, então deve ter uns 4 anos, pelo menos, e vi no cinema, numa numa sessão de clássicos que a Cinemark costumava ter todo mês. Eu não me lembro de sangue no filme. Eu não Sim. lembro de ter uma cena que tenha sangue no filme. A única cena que tem sangue no filme é quando, logo nos primeiros 10 minutos, não é spoiler para quem não viu, e o filme é um clássico, então dá para comentar, é uma sequência que envolve um suicídio de uma personagem, né, que é a personagem da Mia Farrow, a protagonista, chega com o marido de volta ao prédio, e quando Ao eles chegam à Dakota, noite, ao Dakota, né, o icônico Dakota, que no filme chama Branford, né, eles chegam lá no prédio e encontram a personagem que a Rosemary, a protagonista, acabou de conhecer e que mostrou para ela o pingente, que mais para frente vai se tornar quase um MacGuffin, né? Não chega a ser um MacGuffin, uhum. mas é um elemento bem importante para a história. E essa personagem estava usando esse pingente e é encontrada morta, aí você vê o sangue no chão, mas assim, não é uma sequência de terror no sentido sangue explícito, né, que busca o medo, não, é só uma sequência realista de um pós-suicídio. Mas realmente é um filme que trabalha com a sugestão, acho que foi isso, Marden, que na verdade me passou curiosidade quando eu assisti pela primeira vez, porque eu era muito novo para entender o terror nas suas múltiplas dimensões, né, do lado psicológico, lado explícito, lado, enfim, as múltiplas possibilidades do gênero, e eu me perguntava como é que esse filme está conseguindo me deixar tão ansioso, tão tenso, como é que esse filme consegue ser tão assustador, né, e tão icônico para o cinema, sendo que ele não tem nem três sequências de terror autêntico, né? Tem uma sequência de perseguição e uma sequência de revelação de mistério, mas não tem cenas de terror propriamente ditas porque as pessoas pensam hoje. E isso me intrigava muito, eu emprestava até o filme, esse DVD aqui que eu tenho, esse mesmo eu emprestava para as pessoas assistirem, e as pessoas me diziam na época que não era filme de terror, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo toda a genialidade do trabalho do Polanski, que não é só no Bebê de Rosemary, que ele faz isso muito bem. Quem assistiu Repulsa ao Sexo e O Inquilino também, o Inquilino, né, também que é um pouco depois do Bebê de Rosemary, década de 70 já. É uma trilogia, a trilogia do apartamento, né, a trilogia exatamente. espiritual. E os três filmes lidam muito com isso, com essa sensação de paranoia, de claustrofobia em lugares fechados, que é uma coisa que o Polanski vai fazer muito ao longo da filmografia dele, com adaptações de peça e tudo mais. Então foi isso que me atraiu muito no filme, a primeira vez que eu vi, como ele consegue criar o terror a partir não da casa isolada, não do monstro, não da assombração, mas do cotidiano, dos vizinhos que são super solícitos, né, de personagens que parecem absolutamente inofensivos, são senhores, senhorazinhas, super, né, simpáticos e que, na verdade, escondem um mal que, durante o filme inteiro, você não sabe nem se existe, porque ele trabalha ainda por cima com essa dimensão de será que a personagem está imaginando tudo ou não? Né? Então, acho que foi tudo isso que me encantou. Não, e tem também o arco do esposo da Rosemary, né,
Tem toda a questão envolvendo a ambição dele, a frustração que se mistura com a ambição e que termina dominando por completo a personalidade dele, né. Mas a gente no comecinho da nossa conversa, a gente falou da questão da sugestão, e isso tem tudo a ver com o que você falou em relação a essa percepção de o filme não ter propriamente uma cena forte, um jump scare, alguma coisa assim do gênero, os teus amigos vendo o filme e retornando para você: "Esse filme não é de terror, não sei o quê", mas isso, essa situação toda de te envolver, de fazer esse medo crescer dentro de quem está assistindo, sem que ele realmente esteja na tua frente na tela, para mim essa é a grande habilidade do Polanski como diretor e o que mantém esse filme completamente atemporal. É um filme que já tem quase 60 anos, né, ele é de cinquenta e sessenta e cinco oito, anos. né, 68, então está com 55 anos, mas é um filme que continua, para mim mantém a mesma força. E é uma coisa muito característica do cinema de terror feito nesse período, né, se você pega, existem outros bons exemplos de filmes desse período, meados da década de 1960 até meados da década de 1970, esses 10, 12 anos, tem ótimos exemplos de filmes que souberam trabalhar muito bem a sugestão, coisa que começa a se modificar na década seguinte, né, a partir da década de 80, você já começa a ter um domínio do slasher, né, e o explícito começa a tomar conta, depois vem a mistura com o humor, você tem muitos filmes de terror com humor misturado e tudo, é uma coisa bem cíclica, né. Mas esse períodozinho desses 10, 12 anos, onde temos aí o Bebê de Rosemary, temos o Primeiro Profecia, temos o Exorcista e outros trabalhos, são bem marcantes até hoje. Total, isso que você falou foi impecável, porque o Bebê de Rosemary, na verdade, foi um dos motivos de eu entendendo a genialidade dele. Ele é o primeiro de um grande ciclo, né? De um horror de prestígio, vamos dizer assim. Quer dizer, ele é um filme que surge em 68, ele é lançado em 68, e foi quando Hollywood começou a entender que o terror ele não precisa ser só pertencente ao cinema B, vamos chamar assim, né? Quer dizer, ele é um filme que ele tem um diretor europeu que foi chamado para uma produção da Paramount da época, quer dizer, um filme de estúdio, um filme de respeito, entre aspas, um filme com uma atriz que estava que aqui foi o grande início da carreira dela, mas que é a Mia Farrow, mas que estava aí na televisão na época, quer dizer, o Cassavetes, que é não só um ator excelente, como um diretor genial também, quer dizer, você tem essa produção de magnitude, assim, de porte, lançada no momento em que o terror ainda não era visto dessa forma. Eu acho que foi ele que desvirginou, vamos chamar assim, né? Vários desses filmes que você citou foram lançados depois. Ainda que, sei lá, O Exorcista e outros da década de 70 caiam mais no imaginário visual do terror da maioria das pessoas, O Exorcista é inegável, que é esse filme que tem essa imagem muito potente de terror, mas ele só existiu, ele e outros mais da década de 70, graças ao Bebê de Rosemary, ao sucesso do Bebê de Rosemary. Foi um filme que fez mais de 30 milhões de dólares lá em 68, sendo um filme para maiores, né? Quer dizer, numa época em que não era, repito, não era um gênero dominante aí do mainstream. Eu acho isso genial também, e eu acho que isso se deve muito a isso que a gente tem conversado, essa sugestão, essa maneira como o filme vai entrando na sua pele sem você perceber. Quando você chega no final, você já está apavorado. Você chegou a ler o livro do Iron Levin, que foi a base do roteiro? Sim, Eu não tem uma cheguei a ler boa. esse livro, mas agora fiquei curioso, Acho, assim, no comparativo, o que está no livro, está no filme, é uma visão melhorada ou uma visão, assim, que o Polanski, como diretor, e um diretor que sabe trabalhar muito bem a ambientação, o movimento de câmera e tudo mais, tirou certas partes do livro para reforçar mais isso? Assim, como é que você faz um paralelo entre o livro e o filme? Eu li o livro faz uns 3 anos. Eu comprei esse exemplar aqui que eu tenho no começo da pandemia, porque eu vi que já estava na hora mesmo de eu me debruçar sobre esse livro. E vou te falar, Martin, que é um dos filmes mais fiéis que eu já vi
a uma obra literária que eu já tenha visto, assim, é uma coisa muito impressionante. Polanski, inclusive, fala sobre isso num documentário sobre a produção do Bebê de Rosemary. É um documentário relativamente recente, inclusive, está disponível no YouTube. E ele fala que o livro não precisava de muitas alterações. Quando ele pegou o livro para fazer a adaptação, né, quando o produtor, Bob Evans, da Paramount, chegou para ele, convidou ele para fazer o Bebê de Rosemary, na verdade, o Bob Evans chamou ele para fazer um filme sobre esqui. E aí ele era muito de esquiar, ele chegou e falou, não, eu vou participar, só que aí o Bob Evans chegou para ele, pegou esse livro e falou, leia esse daqui primeiro. Eu quero que você leia isso primeiro. E aí, quando ele leu, ele começou assim, o que é isso aqui? Parece uma história meio bobinha e tal. Quando foi crescendo, ele foi entendendo o que era. E quando ele foi fazer o filme, ele falou que eu precisei de pouco mais de 3 semanas para finalizar, porque não precisava mudar muita coisa. Ele não mudou. Inclusive, Uhum, diálogos icônicos do filme são exatamente iguais aos do livro. Ler o livro foi uma experiência muito interessante, porque foi como ver o filme, ver uma descrição do que acontece no filme. Lógico, tem algumas coisas que o filme cortou, mas não dava para você realmente dar conta de tudo, mas como é um livro curto, eu acho que ele conseguiu mesmo dar conta de praticamente todos os elementos principais. Então, não tem nada que vá, para quem for ler o livro, para quem lê o livro, não tem nenhuma grande diferença. E eu acho que uma adaptação, como adaptação literária, é muito bem sucedida. Assim, tem os méritos próprios como filme, mas é muito fiel. e o Polanski vinha de uma experiência com cinema de terror, de horror, né, com A Dança dos Vampiros, que foi feito um pouquinho antes, é bem diferente e é um filme até, de uma certa forma, adiante do seu tempo, porque ele faz uma mistura legal entre horror e humor, que veio a ser feito depois, quase 10 anos depois, pelo Mel Brooks, no Jovem Frankenstein, e se popularizou na década de 1980, essa mistura de gêneros. Mas é curioso perceber que aquele mesmo diretor que fez um filme como A Dança dos Vampiros, que não chega a ser um filme assim com abuso de explicitude, né? Mas tem uma pegada completamente diferente, vem pouquíssimo tempo depois com um filme como O Bebê de Rosemary. Verdade. A Dança dos Vampiros, inclusive, é um filme muito divertido. Quem não viu, eu recomendo muito, porque é um terri, né? É Esse que um você falou, terrível. realmente é um terri. E tem alguns elementos, assim... O Polanski, inclusive, é um dos atores, é um dos dois Sim. protagonistas do filme. E é muito engraçado ver, assim, ele interpretando esse personagem. Inclusive, eu acho que foi um bom trabalho dele como ator, porque vai também preservar um pouco disso para o Inquilino, né? Que também é um filme em que ele interpreta o protagonista também nessa vibe de paranoia. Então é interessante ver o Polanski nesse trajeto dentro do terror que ele faz entre Repulsar o Sexo, que é de 65, se não me engano, Uhum. depois A Dança dos Vampiros, que é 67, o Bebê de Rosemary, que foi esse estouro dele em Hollywood, e aí na década de 70 o Inquilino tem outra fase aí dele, em que ele atua, dirige e tudo mais. Ele, inclusive, chegou a fazer outros filmes que flertam com terror de lá para cá, mas realmente o Último Portal, né, foi um deles, É. que é o Johnny Depp, mas que é um filme bem irregular, né, não passa longe desses aí da década de 60 e 70. E O Bebê de Rosemary, apesar do sucesso que teve nas bilheterias, apesar de ser baseado num livro que foi um best-seller na época que foi lançado, e do próprio Polanski que está em alta, né, pelos sucessos que ele tinha tido já na Europa, pelo sucesso comercial do filme, O Bebê de Rosemary foi completamente esnobado pela Academia na premiação do Oscar de 1969, né? Levou apenas 2 indicações, uma de melhor roteiro adaptado para o Polanski e a de melhor atriz coadjuvante para Ruth Gordon, que terminou até ganhando, né? Ela faz a Minnie, né? A vizinha do, da, da Rosemary, né? Mas era um filme que poderia ter concorrido em outras categorias, com certeza. Foi muito esnobado. Teria sido uma bela oportunidade do Oscar indicar um terror a melhor filme, né? E você vê que nem o prestígio todo do filme levou a isso. Chegou a ser indicado, acho que a categorias como DGA, né, o Sindicato dos Diretores, foi Uhum. indicado a premiações do Globo de Ouro, a Mia Farrow foi indicada, mas inclusive a Mia Farrow, curioso, ela é uma das poucas grandes estrelas de Hollywood sem nenhuma indicação ao Oscar, né?
E o Bebê de Rosemary teria sido a mais apropriada, eu acho, porque talvez, sem dúvida, é o melhor, na minha opinião, o melhor papel da carreira dela, que tem outros grandes papéis. Mas é isso, o roteiro adaptado foi indicado, o Ruth Gordon ganhou o prêmio de atriz coadjuvante, e, no entanto, só na década de 70 que o primeiro filme de terror da história foi indicado ao melhor filme, que foi O Exorcista, né? Por isso que eu digo que o Bebê de Rosemary abriu as portas para muita coisa. E aí, você falou no começo da nossa conversa que viu esse filme pela primeira vez com uns 11, 12 anos. Seguramente você viu em casa, né? Em Na casa. televisão ou no VHS? Eu vi na televisão, na época a gente não tinha Netflix, não tinha nada disso, É, nem mesmo que tivesse, o filme não estaria. Acho que hoje não está nem no. Estava no Prime Video até outro dia, não sei se ainda está, mas não é fácil de achar nos streamings esses filmes da década de 60, infelizmente. E na época eu vi nos sites que a gente achava na internet, o filme online, assim, eu coloquei para ver, e assisti na televisão mesmo, em casa, durante o dia, e foi isso, foi aquela experiência de ver uma coisa que era muito diferente, mas que era muito intrigante. E é isso que eu falo que é interessante, é a quantidade de vezes que eu assisti ao filme, eu fui criando intimidade muito grande com ele, assim. Eu, inclusive, fui a Nova York em 2015 e implorei para um rapaz no edifício lá da Dakota me deixar entrar no prédio para tirar uma foto. E ele não deixou porque não pode, assim, é proibido mesmo para entrar, mas eu tirei uma foto na parte da frente. Então, eu desenvolvi uma relação muito pessoal com o filme, assim, e ele foi uma porta de entrada para que eu descobrisse um gênero que se tornou meu gênero favorito, que é o terror, e descobrisse também esses outros clássicos da década de 70 que tem muito dele. A Profecia é quase uma continuação espiritual do Bebê de Rosemary, né? E uhum. também lida com esse terror que, ainda que seja bem mais explícito na Profecia, ele tem esse lado mais realista do trato dos personagens, né? E no Bebê de Rosemary essa coisa muito urbana, muito de Nova York mesmo, quer dizer, é um submundo que existe ali naquela superfície tão normal de Nova York, numa época também muito importante, muito decisiva da história do mundo, da história dos Estados Unidos, 68, quer dizer, virada ali no final da década de 60, uma época de tantas mudanças, né, do crescimento de vários movimentos importantes, de questões, inclusive, feministas e tudo mais. É uma contradição tremenda o fato do Polanski, sendo quem tendo feito o que fez, que notoriamente todo mundo sabe o que tenha feito filmes tão sensíveis, eu acho, no trato da paranoia feminina, não só no Bebê de Rosemary, mas no Repulsa ao Sexo. E mais adiante, você pegar na década de 90, ele tem um filme chamado A Morte e a Donzela, que pouca gente viu, Sim. mas, né, que você sabe bem qual é, e que fala Lua de justamente sobre Fel. isso. Lua de Fel Lua é de outro Fel também. também, né? Então isso eu acho bem interessante. Separar o artista da arte é o de sempre, né? Isso você falou do Bebê de Rosemary ter sido assim ter sido uma obra que abriu portas para outras que vieram depois. Eu gravei recentemente com o Jetro aqui para essa mesma série do meu filme de cabeceira. O filme de cabeceira dele foi O Exorcista, é O Exorcista, e ele, a certa altura, faz algumas menções ao Bebê de Rosemary, justamente por conta desse período, né, próximo do lançamento dos dois filmes. E aí ele disse uma coisa muito engraçada, que tem tudo a ver com a questão da sugestão, daquilo que você não vê, mas você sente, aquele medo que vai lá na tua alma, porque é muito bem construída a cena. Ele diz: eu quero rever o Bebê de Rosemary, que eu tenho certeza que eu vou ver o bebê. Perfeito, perfeito. E você vê mesmo, né? Você vê o Psicologicamente, você bebê. vê. É um dos momentos mais transcendentais do cinema, para mim, aquela cena da Rosemary olhando para do berço, né, naquela revelação Aham, final, naquela última cena, e aquela trilha ao fundo e a reação dela. Eu acho uma das cenas mais bem decupadas e perfeitas do cinema. Você, inclusive, tem um flash rápido dos olhos, né, que não aham, são propriamente olhos do bebê, mas são os olhos da personagem lembrando do que aconteceu naquele pesadelo, que é onde acontece a concepção ali do aham. bebê. E isso ajuda muito, quer dizer, o Polanski usa recursos mínimos para você ficar imaginando coisas, quer dizer, é um filme que tem esse trabalho muito, muito sutil com o visual, quer dizer, são elementos muito particulares. E outra coisa que eu não posso esquecer de falar disso, eu acho que o Polanski é o diretor que melhor filma sonho no cinema. E o Bebê de Rosemary, para mim, é o melhor exemplo disso. Aquela sequência do pesadelo, ela é exatamente o que é a sensação de você estar num sonho. Ela é uma cena em que os personagens falam e a voz só vem depois.
as imagens se confundem o tempo inteiro, as coisas não fazem sentido, a personagem entra no barco e sai na cama, e deita na cama, as pessoas já estão em volta. Ele trabalha com esse abstracionismo dos sonhos, você não precisa entender o que aquilo ali significa, o que aquele padre com o anel de raiz de tânis significa. Não interessa o que significa, interessa o que faz você sentir, né? E me faz sentir uma angústia tremenda ver aqueles sonhos todos ali. E isso que eu vou falar agora é meu, mas por conta dessas conexões que a gente está fazendo entre Bebê de Rosemary e O Exorcista, quem me garante que aquela vitamina que a Minnie dá para Rosemary beber não resultou no vômito da Regan lá no Exorcista? Bem possível, bem possível. Só que tinha que ser um vômito um pouquinho mais branquinho para a gente acreditar nisso. Mas é muito nojento Ah, aquele mas negócio ali. tem o processo digestivo, né? Vai É, saber. faz sentido. É uma conexão interessante, é uma conexão interessante. Eu acho que, na verdade, o Beverly de Rosemary tem outros momentos que eu acho importante a gente falar, que lidam com essa coisa da sugestão. Eu queria muito citar aqui uma das minhas cenas favoritas do cinema, que eu até mostro em uma das oficinas de crítica de cinema que eu dou, que é a cena do telefone, que é um dos momentos mais antológicos do cinema, enfim, do cinema de terror, em que a personagem, para contextualizar, está desesperada por ajuda, né, já perto do final do filme, e vai até um telefone público ligar para um antigo médico dela, que é o Dr. Hill. Ela tinha trocado de médico por insistência dos vizinhos, mas ela percebe que esse médico dos vizinhos está envolvido na seita, né? E ela vai atrás do antigo médico dela. E quando ela chega, né? Interessante que essa cena foi a primeira cena filmada do filme. E a Mia Farrow teve que fazer assim um esforço tremendo para estar naquele pico emocional, né? Porque você não Antes filma em ordem de passar cronológica, por né? tudo aquilo. Exato, ela tinha que ter digerido tudo o que aconteceu no filme, e antes só que ela é a primeira cena gravada, então ela chega ali para filmar aquilo, e aquilo foi gravado no meio ali de Nova York, né? Gravado em locação mesmo, claro, construíram uma cabine falsa de telefone, mas foi gravado no meio de Nova York, e curiosamente é um plano só, é um plano único, longo da personagem falando ali ao telefone, suando de nervoso, e é um outro, para mim, um auge do terror do filme, quer dizer, você não tem um susto, você não tem um jump scare, mas você, ao mesmo tempo, tem um susto psicológico, que é quando, no final da ligação, ela olha para trás e quem está de costas para ela é um sujeito que a gente imagina que seja o atual médico dela, o Dr. Saperstein, e quando vira, não é ele, é uma outra pessoa que, curiosamente, é um dos produtores do filme, que faz um cameo ali muito bacana, que é muito divertido de ver. Eu adoro demais essa cena, eu gosto muito de mencionar ela. Mas é justamente nessas questões todas que você apontou que reside a força e a atemporalidade desse filme. Porque normalmente quando você faz uso de situações mais, assim, exageradas, mais explícitas, isso tende é tipo assim, um ator ou uma atriz que é extremamente dramático, intenso em alguns momentos, depois de você vendo essa obra tempos depois, aquilo fica meio deslocado, datado, perde muito do sentido. Aqueles atores que são mais econômicos ou filmes que trabalham mais a sugestão, é difícil isso ser batido, né, vai ter sempre muita força. É tipo assim, você sempre uma coisa que a minha mãe sempre me dizia: se alguém falar baixo para você, você vai prestar atenção no que ela está dizendo, né. Você para, porque você quer escutar o que a pessoa tem para dizer, e se ela fala baixo, você desliga todo o resto para se Perfeito. concentrar naquilo que a pessoa está falando. É mais ou menos o paralelo que eu faço com algumas atuações que são, assim, que eu chamo de econômicas, né. Não tem grandes sobressaltos, não tem muitos movimentos, gestos, né, é uma coisa, assim, comedida, mas magnética, hipnótica em alguns Perfeito. casos. E o Bebê de Rosemary tem muito disso, né, nas atuações como um todo, na forma como o Polanski enquadra tudo, ele vai construindo aquela tensão, aquele clima que chega a ser sufocante em alguns momentos, mas sem apelar. É algo que você é um medo, é um temor, é uma apreensão que vai sendo construída dentro da tua cabeça.
Perfeito, perfeito. E é isso que você falou dela, dos personagens falarem baixo, é interessante que falarem baixo não que eles falem baixo, mas né, nesse sentido deles de serem interpretações realistas. Eu acho que isso dá um contraste legal com a interpretação da Ruth Gordon, porque é a personagem mais extravagante do filme, né, que é a vizinha principal, Uhum. e ela tem gestos um pouco mais, até um pouco assim over no bom sentido, com relação a todo o resto. A hora que ela vai comer na mesa, assim, ela pega o garfo e entorta o garfo todinho para comer, ela fala gritando e tudo mais, e todos os outros personagens estão num registro mais bem mais realista. Isso talvez tenha chamado a atenção da própria academia para dar o Oscar a ela. E é interessante que até esse lado excêntrico dela acaba soando muito realista, porque a gente tem uns vizinhos esquisitos também. A gente tem um vizinho que fala alto, a gente tem a pessoa ali do outro lado da rua que grita do nada, que né? E a personagem fala muito alto. Eles estão dentro do apartamento, ouvindo que a Ruth Gordon está falando do outro lado. Essa excentricidade, ela acaba não soando exagerada, mas soando realista dentro do universo do filme e acaba tornando a coisa ainda mais assustadora, porque você pensa assim, poxa, não é possível que uma senhorinha extravagante, doidinha da cabeça, faça parte de uma seita satânica, né? Mas faz. Então, assim, isso é muito legal. E realmente, isso dele ser atemporal, para mim, é a chave de tudo, Marvin, porque hoje em dia, desde 2014, 15, que a gente está vivendo uma discussão intensa sobre o pós-horror, né, sobre esse terror mais elevado, entre muitas e muitas aspas, que está em voga desde a ascensão da A24, principalmente. Eu fiz, inclusive, um TCC sobre isso, uns anos atrás. E o Bebê de Rosemary, ele, na verdade, muito antes, mas muito antes, né, 55 anos atrás, ele já trouxe características que as pessoas têm apontado recentemente como inovadoras em alguns filmes recentes. Quer dizer, todos os filmes de terror psicológicos mais sugestivos dos últimos anos, o próprio Corra, do Jordan Peele, ele fala que deve muito tanto ao Bebê de Rosemary como às Esposas de Stepford, que é uma Uhum. outra adaptação do Era Sim. Eleven, né? Da década de 70. Quer dizer, são filmes que lidam de formas muito diferentes, o Corra, o Hereditário, a Bruxa, enfim, filmes bem diferentes dos últimos anos, mas todos têm esse elemento em comum que não é novidade. Eles são maravilhosos da sua própria maneira, mas não são novos nisso. O Bebê de Rosemary, lá em 68, já estabeleceu isso como tendência e segue mais de atual do que nunca. E eu não tenho como não te perguntar sobre a minissérie de O Bebê de Rosemary com a Zoe Saldana. Eu nunca cheguei a ver, eu vou Então ser não veja, sincero. por favor. A primeira vez que eu vi o trailer, inclusive tem um dos meus atores favoritos, que é o Jason Isaac, né, na minissérie. Eu olhei Aham. assim, eu falei, nossa, tem o Jason Isaac nisso, será que eu vou assistir? Passou o tempo, eu falei, não, eu não vou assistir. Olha, Eu não vou aquela assistir. coisa, se não existisse O Bebê de Rosemary do Polanski, ele seria uma minissérie aceitável. Mas como Uhum. existe o original, não perca tempo, é bobagem. Eu não assisti essa minissérie e também não assisti o filme para TV Look What Happened with Rosemary's Baby, né? Quer dizer, veja o que aconteceu com o Bebê de Rosemary, que foi lançado pouco tempo depois, inclusive pouco tempo depois, não, anos depois, com a própria participação da Ruth Gordon e tal, e foi massacrado, nunca cheguei a ver. E eu soube de uma suposta refilmagem, aí não sei se é só rumor, com a Julia Garner, se não me engano, no papel principal. Está aí em trâmites para ser aprovado. Não tenho certeza, mas eu espero do fundo do coração que não façam, porque é um tipo de filme que tem filmes que são muito interessantes, a gente vê refilmagens. Eu gosto muito, por exemplo, do Suspiria, do Luca Guadagnino, porque ele Uhum. vai para uma direção drasticamente diferente do filme do Sim, sim. Argento, faz o seu próprio filme, né, e outros que a gente poderia citar. Mas O Bebê de Rosemary é um filme que hoje continua 100% atual e 100% é, bom de ver do mesmo jeito. Ele não envelheceu, ele não perdeu, ele não ficou datado. Tem grandes filmes que ficaram datados, no melhor sentido da palavra, que parecem Uhum. muito com aquele tempo e não se comunicam com hoje. O Band Rosemary se comunica, acho que até mais com hoje do que com o final da década de 60, se você for assistir de novo. Então, por isso que, não façam, por favor, mudem de ideia. Façam como o pessoal dos Pássaros, que faz 10 anos que estavam pensando em refazer e também Não, e nunca agora saiu estou do papel. pensando em refilmar Um Corpo que Cai. Tomara que não dê certo também. Tomara que desistam. A própria Paramount também, com essa brincadeira, não façam isso, estúdio, por favor. Aproveitem a greve dos roteiristas para pensar Pensar em noutra histórias coisa. novas e originais. É.
Então, André, só tenho que te agradecer pela participação. Nesse momento final, faça o teu jabá. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, onde é que pode te encontrar? Queria agradecer imensamente, Marlon, também pelo convite, foi incrível esse papo. Eu já te acompanho desde a época que eu assisti o Bebê de Rosemary pela primeira vez, E, então, enfim, é um prazer imenso estar aqui. E, bom, vocês podem me encontrar, meu nome, ele já falou, André Guerra, né? Eu escrevo no Estação Nerd, no Diário de Pernambuco, e eu tenho também meu próprio canal aqui no YouTube, que é o Sessão Restrita, então vocês podem me acompanhar nesses 3 veículos diferentes. e aqui na descrição dessa nossa conversa, vou deixar o link de todos esses lugares onde você pode acompanhar o trabalho do André. É isso, André. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Cinemarden.